resumo falando sobre a maneira certa para aprender na religião. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Primeiro, você aprender antes da religião não significa que você aprendeu dentro da religião. Não é, como falo, o exemplo, você aprendeu, tem conhecimento geral, não está médica, não está não sabendo nada sobre medicina. Ainda tem conhecimento geral. Aprendeu, entrou no Islã, novo muçulmano, ou nasceu muçulmano, você novo muçulmano também, nasceu muçulmano e está crescendo, ainda não aprendeu muito, mas novo muçulmano também está tratando igual. Então, novo muçulmano não tem direito para falar sobre as regras, com certeza, mas precisa de seguir alguém que ensina você. Seguir um professor, um sheikh, um muçulmano anterior que pode ajudar nas coisas padrões. Muçulmano anterior ajuda nas coisas padrões. Quando tem dúvida, pergunta o sheikh. Pergunta alguém que tem mais conhecimento. Depois disso, você já aprendeu básicos, já tem alguns básicos da religião, já começou a aprender só se fosse novo muçulmano ou muçulmano nascido, então você já aprendeu as coisas básicas da religião, você pratica essas coisas que dá para você esse melhor caminho. Na verdade, você ficou nesse nível e melhor, na verdade, esse é muito bom. Você ficou nesse nível e muito bem, mas você tem obrigatório que aprender as coisas básicas. Coisas básicas deles é Surat al-Fatiha, por exemplo, tem que aprender como ler, fazer a oração, tudo isso. Se aprender isso e parou nesse nível, não vai continuar, é ótimo. Se não, continua e decidiu de continuar no caminho de aprender e seja fazendo divulgação, tem que fazer divulgação com permissão de um professor, permissão de um sheikh que dá para você permissão para o assunto que você vai falar, o artigo que você vai escrever, ou pode fazer a divulgação do jeito certo, que você só mostra seu jeito muçulmano na frente das pessoas, faz as orações normal no seu trabalho, anda com hijab, anda com roupas islâmicas e fala certo e sua maneira seja bom. Esse é o jeito certo de ensinar a religião, para fazer a divulgação. Se não você gosta de ficar na frente de câmera, na frente das pessoas na aula, ou vai falar sobre religião, as pessoas convidam você para falar sobre a sua religião, então você fala de que ter permissão para falar. Pergunta ao sheikh antes de falar, começa a ler, fala para ele a aula, como está treinando, fala para ele tudo que vai falar no vídeo, como está treinando, por isso ele fala para você, permite que você pode falar, tá certo. Não precisa de permitir para você 100%, pode ser 70%, não, ele pode aceitar 70%, quando ele aceita 70%, ele fala para você, então pode falar, desse jeito. Sem problema, tem erros, com certeza pode ser, mas ele aceita porque é jeito de facilita as coisas para as pessoas. Tem pessoas que começam a fazer estudos islâmicos. Quando começa a fazer estudos islâmicos, pega o começo, aprender a língua árabe, sem aprender a língua árabe, básicos da língua árabe, e ler o Corão, não tem direito para falar sua opinião na religião, nem na explicação das palavras do Corão, nem na explicação das palavras do profeta Muhammad, de qualquer jeito. De qualquer jeito, você não fala, a minha cabeça, ou já ouvi o sermão, ou já ouvi o professor, ou já ouvi o sheikh, não fala a sua opinião, nem uma vez você fala a sua opinião, porque o proibido, como eu falei, o Ibn Hazm falou o proibido, Shafi'i falou o proibido, todos os estudiosos na Terra já concordaram que é proibido. E depois de aprender, de começar a aprender, começar a fazer a graduação mesmo, e já formou. Tem diploma, você é pesquisador, quando terá diploma, licença, que é já ter licença de aprender, licença de ser pesquisador, você procura as dúvidas e precisa do orientador sempre em cima de você, ensina você, fica com você, ajuda você para entender as dúvidas, você não pega as coisas da sua cabeça e fala, então eu entendi isso, então é certo. Não, nem fica em argumento com outro que sabe mais. Porque quando você entra no argumento, com certeza você está errado.
Não é até se você tem direito, até você aprendeu isso mesmo, mas você entra no argumento sem aprender, sem ter um orientador, você erra. Você, pesquisador, tem que aprender a língua árabe certo, saber gramática mesmo, para não errar nas palavras, não dar significados errados para todas as palavras. Professor, próximo nível, professor, como falei, pesquisador e professor de religião é diferente de as pessoas que estão sobre a religião, pesquisador e professor. Sobre a religião, pessoas entendem, me perguntam e aprendem sobre a religião geral. Da fora, assim, o de ser muçulmano não é muçulmano. Quando fala opinião, não liga nada na religião, não faz diferença. A opinião dele não é importante. Mas quando seja professor mesmo, significa que você já tem licença certa de seu orientador, deu para você licença, você oral ou escrita, você pode ser professor, pode dar aulas. Você não precisa agora de ter permissão antes de suas aulas, mas você começa a falar para as pessoas do jeito que você aprendeu. E continua de aprender, porque estudante, seja estudante até o final da vida, até o estudioso. Seja estudante até o final da vida, nunca para. Professor, fala as coisas que aprendeu do jeito certo. Pesquisador, professor, estudante, começa a seguir um caminho só e melhor para eles, e melhor do que junta todos os caminhos e erra. Tem que aprender passo a passo, não aprende tudo certo, tudo no mesmo tempo. Estudante tem que pegar a primeira coisa, depois da língua árabe, aprender Al-Qur'an e memoriza Al-Qur'an. Memoriza os pedaços mais importantes de Al-Qur'an que vai usar para as regras, para pegar as regras, mas quando seja pesquisador mesmo, tem que pegar maior desses pedaços. Quando seja professor, deve que ter memorizado tudo o Al-Qur'an na cabeça. A gente pergunta ele sobre um versículo do Al-Qur'an, ele fala o versículo do Al-Qur'an, esse está decorado na cabeça. Porque depois de professor, tem bastante professores, quando seja desse nível, você de jeito que você está aprendendo, você está ensinando, até você está continuando de aprender, você seja um sábio. Sábio que pega as regras para as pessoas e fala essa regra de Al-Qur'an, essa regra de Sunna, essa regra de todas as coisas. Se aconteceu uma coisa nova, um acidente novo, você fala sobre isso, coisas erradas, coisas certas. É o último. Estudioso, uma pessoa que pega não só pesquisando, não só ensinando, mas ele pega as coisas da origem, até ele fica aprendendo mesmo do jeito que ele aprendeu, de todas as regras principais que ele pegou, para seja um estudioso. Quando chega nesse nível de estudioso, ele começa a ensinar as pessoas do jeito certo, e todo mundo segue esse estudioso, até o sábio segue estudioso, e tudo assim. No Egito tem vários estudiosos, por exemplo, o Sheikh do Azhar é estudioso, ali na Arábia Saudita tem estudiosos em caminhos certos, na Chita tem estudiosos, tem bastante estudiosos. Estudioso tem que ler vários caminhos, várias escolas, não precisa de seguir só uma escola, tem que saber sobre várias escolas. Vou falar isso do Imam Shafi'i, já estava estudioso, que pegou 15 tipos da ciência mesmo. E ciências não são ciências da religião, tem que ter as ciências religiosas todas, e tem também algumas ciências, como a medicina, a química, a física, tanto faz, mas ele, quando junta esses juntos, ele é estudioso.